Muammar Gaddafi não exercia nenhum cargo, mas costumava se autodenominar Rei dos Reis da África. Oficialmente, era apenas o guia da revolução que derrubou a monarquia e tomou o poder na Líbia em 1º de setembro de 1969. Gaddafi liderou uma revolução nacionalista inspirada pelos coronéis de Gamal Abdel Nasser, que tinham tomado o poder 17 anos antes no Egito. Anti-imperialista, ele apoiou a luta de grupos guerrilheiros palestinos contra Israel e do exército republicano irlandês contra o domínio britânico sobre a Irlanda do Norte. Em 1986, depois de atentados contra uma boate frequentada por soldados americanos na Alemanha, o então presidente Ronald Reagan ordenou o bombardeio de residências de Gaddafi na Líbia, matando uma filha adotiva do líder. Em 1988, um atentado terrorista explodiu um Boeing da companhia americana Pan Am em Lockerbie, na Escócia, matando 270 pessoas. As suspeitas inicialmente recaíram sobre palestinos ligados à Síria e ao Irã, mas a investigação indiciou 2 agentes líbios. O país foi submetido a sanções internacionais. Em 1999, Gaddafi entregou os 2 agentes e prometeu indenizar as famílias das vítimas, iniciando uma reaproximação com o Ocidente. Em 2003, abandonou os programas de armas de destruição em massa da Líbia e passou a ser tolerado pela Europa e os Estados Unidos, que o consideravam um aliado na luta contra o terrorismo dos extremistas islâmicos. Bom dia. 42 anos depois, como fica a Líbia com o fim da era Muammar Gaddafi? Aqui no estúdio do Repórter Brasil, o professor da Universidade de Brasília e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, Flávio Saraiva. Bom dia, professor. O que os líbios podem esperar do futuro? Bom dia. O grande desafio é o desafio democrático, como foi muito bem observado pelas reportagens. O método utilizado de execução sumária do velho líder déspota, evidentemente, trará consequências. Será muito difícil estabelecer essa democracia apenas pela vontade do Conselho de Transição. Há uma evidente tendência a uma separação de interesses nesse momento. Professor, a gente tem imagens da Líbia de pessoas comemorando a morte do coronel Muammar Gaddafi. Então, o senhor acredita que o Conselho de Transição não vai conseguir sozinho unificar a sociedade e estabelecer a democracia? O que então vai ser preciso para poder unir esse povo? É claro que o Conselho representa e foi importante nessa fase, mas ele não representa toda a sociedade e em sua diversidade. Há lá setores mais liberais, setores nacionalistas, arranjos de setores étnicos e religiosos. A comunidade internacional não pode observar isso como tarefa já feita. Foi realizada a tarefa militar, a tarefa da intervenção, a tarefa da derrubada do ditador. Agora, a seguinte exigirá que as Nações Unidas, no seu conjunto, agora, professor, e não apenas a OTAN, participem desse processo. Exatamente, porque a presença de países dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, foi muito contestada e é muito contestada pela população local. Então, essa interferência externa não pode ser feita, então, pela OTAN. A OTAN está, nos dias de hoje, com uma capacidade relativamente limitada de construir consensos internos nos lugares em que ela age. O caso Afeganistão, o caso iraquiano explicita. Quer dizer, são países que 2008, 2003 foram submetidos a importantes intervenções e estão instáveis até hoje. É o que se pode esperar do caso da Líbia, se não houver a construção, eu chamo, colchão da paz e da cooperação. E, portanto, a ampliação de atores políticos internacionais e países como o Brasil, que tem uma capacidade importante, como mostrou em vários momentos na África, nas missões de paz e na colaboração para uma certa contribuição ao processo de construção da paz. Agora, professor, o norte da África e o Oriente Médio continuam ainda muito instável. O senhor acredita que outros regimes, outros presidentes podem cair aí nos próximos dias, nos próximos meses? Talvez nos próximos dias não, mas a tal primavera árabe, já outono e quase inverno, é uma onda importante de desestabilização dos velhos regimes autocráticos do Oriente Médio. Isso é um fato histórico do momento
E, evidentemente, não é o Natal nem o Ano Novo que vai restaurar a paz nessa região. É um processo profundo, complexo, de uma região que tende mais à divisão política dos atores envolvidos do que propriamente à construção das instituições democráticas. Isso lá não está nada garantido. Vamos assistir ainda a muitas batalhas campais, se queremos ou se desejamos que lá existam regimes políticos parecidos ao nosso, que temos no Brasil.